A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Boa tarde, tá no ar mais um podcast LC. Fala, Bi. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. Tô em clima de Natal, especialmente pra você. Gente, presta atenção aqui, ó, na divisão de personagem. E tem que entrar no clima, gente. É o Papai isso. Noel e eu. Imagina, eu nessa época. Você é a Noelete. Estamos Nossa, minha filha dançou de Noelete. Ah lá. A filhada de quem? Lógico. É isso. Boa tarde, Glauco. E aí, gente, tudo beleza? bem? Não, Hoje, beleza. Matheus, tudo bem? Obrigado por topar Obrigada. bater esse papo com a Eu que gente. agradeço. Falar especificamente de Natal, De Natal. Guararema. De cultura. De cultura, de muita coisa boa. Antes eu quero agradecer os nossos apoiadores, as 3Ms Produtos Sortidos, Roça Chique, em Luiz Carlos, Denis Leite Salão e Barbearia, a Múltipla EAD, People Treinamentos, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Requena Assessoria e Estúdio de Dança Adriana Labarce. Obrigado aos nossos apoiadores. Bora para mais um bate-papo muito bom. Matheus Sartori, É uma honra. uma honra recebê-lo aqui. O Matheus também, grande apoiador do Instituto. Desde sempre. Desde sempre, e principalmente em alguns momentos específicos que a gente precisou muito. Então, é bom te receber, além da gente se conhecer de longa data, agora como secretário de Cultura de Guararema, e com esse Natal lindo que está acontecendo lá. Então, vamos bater esse papo aí. O cara tem 1000 versões, né, bicho? Não, O cara eu quero que ele se apresente e fale, né, tudo Daquela. Quando eu que- conheci o tudo Matheus, que ele é, era. tudo que foi. Ele só era filho de professor e jogava basquete. Hoje ele já não faz Eu nenhuma nem conheci, outra. eu conheci só como 70 músico. coisas. Eu conheci esses aí e conheci o que tocava em FAO da UBC também. Tá FAO bom? é a festa É a da fe- arquitetura é. e Arquitetura e urbanismo. urbanismo, né? Ô, época boa. É que elas vão deixar baixo. Deixa aqui. pra lá, melhor. Tá bom. Matheus, se apresenta, então, por favor. Faz um resumo. Não, eu sou eu. E tô muito feliz de estar aqui também, de encontrá-los, né? Glauco, a gente é meio contemporâneo de escola. Na verdade, o Glauco é contemporâneo do meu irmão mais novo, Lucas. Então, a gente estava sempre junto, as famílias sempre junto, acompanhando ali o trabalho profissional de cada um ali. Vocês também, eu vendo ali o crescimento, mas também tem essa relação com o Colégio Policursos, que a gente se encontrava lá. Minha mãe professora de todo mundo, né? Amo você, professora. Você me dava 10 em geometria. Já sabe, professora. Não é, porque eu sempre fui péssima em matemática. Era a nota dela que me deixava na Que média. salvava, né? A geometria eu também, a Cidinha me ensinou porque eu sabia usar o compasso, mas Não não é? sabia fazer, dividir um Cálculo. ângulo em dois, Eu não era dava. Não, eu era ótima em geometria. Eu ia bem e fazia com que meus amigos iam bem também. Ajudava meus amigos. Mas, enfim, eu sou um músico, cantor. Devo muito o que eu tenho hoje ao trabalho musical que eu tive durante muito tempo, mais afinco, assim, né? Me dedicando mais para essa área. Hoje estou secretário de Cultura em Guararema. É um trabalho provisório na cidade, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Lá tem algumas coisas para serem feitas e eu fui convidado para esse desafio, mas eu A gosto gestão pública é sempre provisória, né, Matheus? sempre. Acho que teve esse período de passagem pela gestão aqui em Mogi. E isso não quero que seja diferente também em Guararema. Não quero ser dependente desse trabalho, né? Eu gosto de produzir coisas diferentes a todo tempo. Então, eu acho que vai ser um período muito gratificante, muito rico de aprendizado também, mas ele é temporário.
Bacana. Vamos começar falando de Eu Natal? sou pai da Betânia, sou Depois- marido da Karina. Lógico, com certeza. E tem os meus Um beijo pra cachorros, elas meus também. jabutis, enfim. Aí. Vamos começar falando de Natal, depois a gente... Bora. Ai, Fala fala dos de outros Natal, projetos. pelo amor de Eu tô Deus, pra muito ele ficar no clima. quieto. O Papai Noel da mesa aqui, nossa, cara. Meu. Como foi o desafio de trazer de volta o Natal lá de Guararema? Bom, realmente, essa acho que é a maior palavra, é a palavra que se resume o Natal, né? Um grande desafio, porque a gente definiu o que faríamos em junho, Tá. né? Ainda tinha aquele clima de pandemia, aquela indecisão se faríamos ou não. Em julho decidimos que ia fazer, mas eu assumo o Natal mesmo em setembro, agosto, Nossa, um setembro. tempo muito curto, né? É, muito curto para um projeto muito grande. Mas a cidade já tem essa tradição, é o 11º ano, já tem um jeito de funcionar. E isso, muitos profissionais capacitados, a Prefeitura de Guararema tem uma estrutura, apesar de enxuta, coesa, assim, mas muito, muito profissional. E a gente conseguiu colocar o Natal em pé. Estamos tendo, né? 10 dias de muita chuva que antecederam a abertura, então isso atrasou muito. Tem muita coisa que não pode estar chovendo para a gente ligar, né? Porque a gente mexe com alta tensão, não é só ligar a cordinha Da de tomada. LED ali na árvore. Ai, né? Deus. Então, isso atrapalhou bastante, 10 dias de chuva, e o pessoal estava na rua trabalhando embaixo de chuva, montando, mas as ligações, algumas coisas a gente ainda está finalizando, e a chuva ainda não dá trégua, né? Por exemplo, hoje está chovendo de novo, ontem choveu muito, então a gente concentra. Quando tem uma manutenção de uma peça para fazer, tem coisa que dá para fazer a manutenção na própria rua. Se a previsão é de chuva, a gente recolhe a peça, leva para a oficina de Natal, que é um galpão que nós temos de 5.000 metros quadrados, onde a gente prepara tudo, e aí faz a manutenção lá, fica esperando só a instalação. A gente tem tido um feedback muito positivo, porque a gente trabalha com pesquisa de mercado, a gente aplica de 40 a 60 pesquisas dia com os turistas, e o resultado é sempre muito positivo, né? A avaliação muito positiva de pessoas que já têm o costume de vir para Guararema, ou mesmo pessoas que nunca vieram, Que não estão conhecem. conhecendo pela primeira vez. Então tem algumas coisas diferentes, alguns pontos diferentes que a gente iluminou. A gente trouxe um pouco de tecnologia para esse Natal, que é o videomapping na fachada da Igreja São Benedito. E eu acho que assim, o retorno tem os seus simbolismos, né? Primeiro, porque é o maior projeto turístico da cidade, a gente recebe em torno de 600 mil pessoas, Um período de quanto tempo? aproximadamente 34 dias. Esse ano, 34 dias, mas já tivemos períodos maiores, períodos menores, né? A chuva atrapalhou um pouco, por isso a gente postergou um pouquinho também. Mas tem o simbolismo do retorno, por isso o slogan A Magia Volta a Brilhar, que foi por isso que a gente escolheu esse slogan. E tem também uma expectativa dos visitantes e da população, que é um projeto importante, até para a economia da cidade, retornando depois de 2 anos. Então, são muitos desafios num único projeto. Que São incrível. 30 dias desafiadores, né, cara? demais. 600 mil pessoas, cara. É gente Sim. pra Pra administrar caramba. isso na cidade deve ser complicado também, né? A logística de tudo. Sim, porque é muito tudo. carro, é muita gente, é muito... Trânsito, tem toda uma logística pensada para tudo, né? Então a gente isola a principal avenida da cidade, mas nela tem a passagem para Santa Casa, né? Tem os moradores, Sim. tem carga e descarga de comércio, mas tem todo um trabalho. Por exemplo, teve uma mulher que entrou em trabalho de parto. Ela chegou, foi para Santa Casa, passou, né? A gente brinca que abriu o mar vermelho, assim, porque o Teve pessoal que do passar. trânsito faz a abertura e dá tudo certo. Então, é uma logística que envolve toda a prefeitura. E aqui aproveito para fazer um agradecimento a toda Com a estrutura certeza. do prefeito Zé Luiz, porque isso é um trabalho assim... são várias engrenagens. Todo mundo tem que estar muito sintonizado para isso tudo dar certo. É muita gente envolvida que já trabalha na equipe da prefeitura e muita gente que é específico para esse projeto, né? Sim. Movimenta... Só da Secretaria de Cultura e Turismo, né? A gente está falando ali das artesãs, os artesãos, eletricistas, pintores, serralheiro, carpinteiro, que fez a parte da montagem do espaço gastronômico, técnicos de áudio,
Enfim, toda a parte de montagem do Natal, preparação, montagem e desmontagem, a gente está falando de mais de 700 trabalhadores. Nossa, é muita Alguns gente. mais pontuais, chega, vai, monta, acabou aquele trabalho. Isso direto, né? Direto. 700 pessoas direto. Diretamente. Por exemplo, a Vila Gastronômica, como a chuva atrapalhou um pouco, a gente teve que colocar uma força-tarefa muito grande lá para conseguir terminar. Tinha 42 pessoas trabalhando lá. Nossa. Então, uma pessoa estava montando, o cara estava pregando, o cara Já estava tinha passando o caixinha. rolo em cima dele. O cara pega o martelo, assim, tá pintado de amarelo, entendeu? Você nunca fez uma obra tão grande, né? Não dava tempo. E aí chovia, a gente pegava a tenda, cobria onde o pessoal ia... Levantava a tenda na mão, 8 pessoas carregando a tenda, cobria o lugar, atacava ali todo mundo, puxava a tenda para cá, enquanto um estava ligando energia, o outro estava pintando, e assim foi. Então, se a gente somar todo mundo, a gente passa de 700 trabalhadores. Isso sem contar o comércio, que gera empregos O quanto temporários. movimenta, aham. É muito importante para a economia do município. Ô, Matheus, uma dúvida. E como é que... cria-se um caos durante um período, certo? Né? Sim, De trânsito, imagino que sim. Como que a população vê isso? Porque parte vive, né? Se beneficia disso, como Sim. comércio e tal. E quem não se beneficia diretamente, como é que eles fazem? Como é que eles enxergam isso? Olha, como você mesmo disse, né? Mais ou menos como quem mora na praia. Imagino. Aí a pessoa, o que ela faz na praia? Ela vaza da praia, né? Porque fica caótico, né? Eu não sei ainda como está hoje, mas eu lembro no passado que faltava água em acontece, às vezes Bertioga, Você não acontece, conseguia né? comprar um pão, né? Você não conseguia comprar um pão. Então, isso é muito similar. Toda cidade turística tem esse impacto, o morador sofre essas consequências e a gente tenta sempre deixar claro de que tudo que é feito para preparar a Cidade Natal, porque a gente está falando de Cidade Natal da decoração natalina, mas se você entrar na cidade, todas as praças estão arrumadas, floridas. Do começo da cidade ao final da cidade, todas as guias estão pintadas, a cidade está limpa, Porque a cidade as tem que estar fontes, impecável, a né? cidade fica impecável. Aí algumas pessoas criticam, falam, mas prepara isso para a Cidade Natal. Mas assim, prepara a praça lá para setembro, já começa, né, para o aniversário da cidade, enfim. Passa o Cidade Natal, isso aqui vai acontecer de novo só lá no final do outro ano. Quer dizer, Quem fica, usufrui né? dessa Exato. estrutura, desse bem-estar, acaba sendo a população. Mas sim, é preciso reconhecer, é caótico para quem mora, principalmente na região central. Existe um desgaste, Mas a gente tem todo o suporte para morador, guarda de trânsito, moto, leva a pessoa até em casa, tira a pessoa de casa se for necessário. A gente tem lá uma logística que dá esse suporte. legal. Mas um exemplo, você está na sua casa, sábado, 40 mil pessoas na rua, você fala assim, quero comer uma pizza. Esquece. Difícil, né? É um pouco mais complicado. Eu imagino. E vamos falar de outros projetos também Bora. que acontecem. A gente tem aí seu CD inédito. Fala pra gente desse projeto, por favor. Esse é um disco que, bom, Dá pra ele pegar? Será? Ele foi lançado no período de pandemia, ele estava previsto para março de 2020. E aí, infelizmente, veio pandemia, eu não consegui fazer. Nós fizemos um lançamento num show drive-in lá no Bunkyo, porque o disco ele também foi gravado ao vivo, eu já tinha produzido os vídeos dele, então a gente concentrou todos os vídeos como se fosse um DVD e fizemos a exibição para o público, né? Foi diferente, foi uma experiência boa de viver, assim. Não acho ruim, apesar de preferir ter feito o lançamento num show presencial. Mas é uma experiência... Mas É diferente. não válida. faria se não tivesse naquele momento. Então foi a primeira vez que eu assisti meu próprio show. E sem ouvir meu show, porque as pessoas ouviam o show dentro do carro. Então aí ficava aquela coisa meio muda, assim. Ah, entendi. Né? Tem que sintonizar a rádio, Isso. né? E aí depois, quando terminava a música, ao invés de palma, todo mundo buzinava. Foi uma experiência Eu cheguei aí num show drive-in bem diferente. Mas foi um trabalho que ele veio se desenvolvendo ao longo de 2007 até 2019, desde a pesquisa de repertório, até saber mais ou menos o que eu ia fazer, a pré-produção. Aí eu fui mudando um pouco a característica do disco, ele estava muito triste, assim, aí eu fui mudando um pouco, e quando chegou no meio de 2019 a gente gravou,
para lançar em 2020, que aí postergamos e começamos a circular com o show finalzinho de 2021 e agora 2022. Que bacana. E você tá com show, tá fazendo show, tá conseguindo conciliar em paralelo? Como é que tá isso aí? Eu fiz alguns, eu tinha um projeto aprovado pelo PROAC, Aham. que eu fiz as circulações pelas cidades do interior. Aí aqui, o último show que eu fiz foi o do Sesc de Mogi das Tá, Cruzes. sim. Depois, na sequência, veio Cidade Natal, aí não dava mais Daí para... fica impossível, né? precisava me dedicar lá para a cidade e não tinha como conciliar. Mas a partir do ano que vem, sim, quero voltar a fazer, porque eu fiz poucos shows desse disco ainda. E também, começando hoje, praticamente, né, dia 13 de dezembro, o projeto que eu tenho com o Guilherme Ribeiro, que é o de 110 anos do Luiz Gonzaga. Nós lançamos um disco no centenário do Luiz Gonzaga, em 2012. Aí hoje comemora 110 anos, né, se o Luiz Gonzaga estivesse vivo. E a gente inicia de novo uma circulação desse projeto que é de voz, piano e acordeon. Ah, que incrível. E quantos CDs você já gravou, Matheus? Esse é o 6º álbum. Sexto. Isso. É o 6º álbum. Na volta que o mundo dá. E quem quiser esse CD ou quem quiser ouvir, Todos tá na os plataforma? discos, Como que isso. tá hoje? Tudo na plataforma digital, no YouTube, é possível ouvir em todas as plataformas. Hoje em dia não tem mais CD, né? Não tem mais CD. Eu trouxe pra Aqui vocês tem, guardarem aqui de tem, casa. ó. Você Aqui não tem, aqui falou, tem. Isso aqui tem que botar no quadro, cara. É verdade. Botar num quadro isso Deixar lá daqui, em né? exposição, né? Eu trouxe pra ficar de Aqui. As recordação. músicas É. são suas? Como que é a Não, composição? eu sou mais intérprete do que compositor. Tá. Eu sou meio preguiçoso, assim, pra compor. Mas tem música minha, tem uma música minha no disco e as outras são de amigos, parceiros e também músicos consagrados da música popular brasileira. Ah, que incrível. É uma mistura. Ó, e tem muito- aqui é o um site, fuzuê Matheus legal, Sartori, né? Matheus sem H, matheusartori.com.br, tem mais informações lá também, Dá né? pra ouvir lá. Acessa pra conhecer não É só esse, demais. mas todo... E aí o Matheus também chegou aqui, ele botou um livro na mesa, né? Não, e aí eu Não. falo... Meu Você- Deus, hein? Mano, Ó. eu achava que eu fazia coisa, velho. Então, eu tô até quieto Querido, aqui. produtividade. E a gente foi falar, a gente gravou ontem um outro episódio também, falando sobre, né, essa muvuca que a gente tem de Sim. fazer coisa o tempo inteiro. Eis uma prova viva de que é possível, Lógico né? que é, Tem aqui, ó. CD, tá cuidando de uma Cidade festinha Natal. ali de quase 600 mil pessoas. É, O cara daí tem põe um livro. livro, cara. Como é que foi? Como é que é esse livro aí, Matheus? Como surgiu isso aí? Esse livro eu lancei também no final de 2020, que foi o encerramento do meu período da gestão pública aqui em Mogi. Foi um desafio colocado pelo meu professor Luiz Milanese, lá da USP, e ele falou, poxa, escreve um livro dessa memória, né, do trabalho que foi feito para implementar o Plano Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes, que foi também um trabalho de conclusão de curso lá na pós da USP, que era Cultura, Plano e Ação, era uma pós específica para gestores. Explica o que é o plano de cultura, por favor. Tá, então, assim, nós temos no país, né, o Sistema Nacional de Cultura, dentro dele um programa para pensar a política cultural nacional de uma forma, como é que eu posso dizer, horizontal, vamos dizer assim, envolvendo todos os entes federativos, Estado, União, municípios. Esse sistema, ele diz o que todo mundo, porque assim, não adianta todos nós cobrarmos apenas do governo federal que a gente tem uma política nacional de cultura. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Eu como artista, você como instituto, a administração pública municipal, a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria de Estado, ou seja, o todo desse trabalho é que vai fazer com que a nossa política nacional de cultura esteja fortalecida, né? E não corra riscos de descontinuidades, que eu acho que o que há de mais contínuo na política cultural brasileira é a descontinuidade. É verdade. Então, o plano municipal, seja ele o plano estadual de cultura, nós temos o plano nacional de cultura, que teoricamente deveria ter sido revisto em 2020, foi prorrogado para 2022 e também não foi feito. Isso fica aí como uma tarefa da nossa nova ministra, a Margarete Menezes, ministra da Cultura, para fazer a revisão do plano nacional. Que ali algumas metas não bateram, mas é um planejamento. Um planejamento, nem sempre a gente chega a 100% no final. Com certeza. Você vai fazendo adequações, isso é super você natural. falou do livro de ter as porcentagens, de Sim. quanto é atingido, né? Então, a ideia é que o livro ele conta como foi essa trajetória de implementar o Plano Municipal de Cultura da cidade de Mogi das Cruzes. Ele cria ali também alguns registros de algumas políticas públicas que foram feitas.
E também mostra as estratégias que foram utilizadas, que eu acho que foi a pergunta que o Rodrigo fez aqui no off, aqui, se serve para outras cidades. Serve. Outras cidades, por exemplo, eu dei algumas consultorias para algumas cidades, através do livro, que mostram o percurso que precisa ser feito, ou melhor, precisa ser feito não, o percurso que nós fizemos aqui, que pode ser utilizado como ferramenta. Os marcadores. E aqui no livro a gente até mostra que o Ministério da Cultura naquela época ele foi muito incisivo, cobrando das gestões, Estado e município, tipo assim, ó, tem que fazer o plano desse jeito. Só que uma cidade de 6 mil habitantes funciona de um jeito, uma de 30 de Com um jeito, certeza. uma de 500 de outro jeito. Então a gente absorveu a expertise do Ministério, um período de Ministério muito vivo, né, do Gil e do Juca Ferreira, mas a gente também criou sistemáticas que mais dialogavam com o nosso universo aqui mogiano. Então essa sistemática pode funcionar para alguma cidade, mas pode não funcionar para outras. Ou pode servir de referência, né? Para você criar a sua também. Acho que tudo tem que ser Exato. avaliado dessa forma, né? Você pode pegar qualquer manual de A a Z, nem tudo vai Não dá servir pra para seguir você, a mas, risca. puxa, cara, metade do caminho ali você já tem claro. escrito, Já tem uma né? Você já tem o experiência, norte, né? você tem... a gente falou ontem, mas assim, alguém já quebrou a cabeça. Você mas não é. precisa bater a inventar cabeça igual o cara roda, fez. Foi isso né? que a gente mas falou. é Né? exatamente. Tem coisa que acho que tem coisas que entram para a posteridade por conta disso, né? Você tem hoje um manual, você pode, cara, quero me aprofundar nisso. Você tem um manual. Você sabe por onde começar, Então, você tem um entra a norte. inovação, né, Glauco? É onde a gente fala que a gente não precisa inventar alguma coisa, mas a gente inovar o que tem, aproveitar o que já tá lá, as referências que já foram feitas. Pô, num Sim. livro desse A aí, gente- quantas batidas de cabeça já não teve? Caramba. Quanta dor de É, cabeça, foram quantas, muitas. noites, Eu engoli esse quantas livro noites depois. não dormidas por alguém que falou assim, cara, eu vou escrever, e aí você pega isso daqui e pode dormir um pouquinho mais do que eu, porque eu, né, eu já Exatamente. destrinchei. E aí né? o desafio maior desse livro foi o seguinte, meu professor, não, transforma isso no livro. Eu falei, mas cara, tá uma tese científica, ninguém vai ler esse negócio. Ele falou, não, aí você tem que pegar e transformar num livro. E por que eu sou um compositor preguiçoso? Porque eu componho só a música, eu não consigo escrever letra para as minhas músicas. Aí você imagina escrever um livro. Eu falei assim, não vai rolar. Mas aí ele foi, né, e algumas outras pessoas assim no entorno foram incentivando. Devo muito também à minha equipe da Secretaria de Cultura naquela época, porque também fizeram parte de alguma forma, algumas pessoas dão depoimentos e participaram Gente, olha o ativamente tamanho disso. do livro que ele não sabe escrever, tá? Enfim. Aí agora já tô pensando num próximo aí, vamos ver. Eu tô gostando que o pessoal tá vindo aqui, tá falando assim, eu já Contando tô as com coisas, o próximo. Já tô É. com o próximo Não livro é? no forno já, eu falei, Marina caramba. veio aqui também falando, eu tô no próximo. Ô, Matheus, fala uma coisa, cara. É. Diante de tantas coisas que você faz assim, o que te desafia? O que faz você falar assim, cara, vou fazer? Olha, eu tenho momentos de... Acho que como todo mundo, né? Eu gosto de fazer muitas coisas simultaneamente, porque quando eu me canso um pouco aqui, não que eu deixo ela de lado, mas eu mudo o foco, depois eu volto aqui com outras ideias. É por isso que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando eu falo muitas coisas, é desde construir o meu galinheiro até escrever o livro, né? Eu gosto de me dedicar para várias frentes, assim, de trabalho. Mas o que me satisfaz é a produção das coisas. Então, por exemplo, eu olho esse disco aqui, é o disco que eu mais gosto de ouvir hoje, certo? Mas assim, daqui um mês, talvez eu já não queira mais fazer o show dele. Tá. Porque eu já vou estar assim, com outra parada, pensando. Alguma coisa E você já surgiu trabalhou ali. tudo que queria nele, Tipo, né? eu fiz, eu produzi, eu gravei. Essa parte é a que mais me satisfaz, mais do que o show, com certeza. Aí depois eu faço o show, eu curto, eu gosto também. Mas depois eu já começo a querer fazer e Outra pensar coisa. na outra coisa. Esse é um pouco do meu jeito. E eu acho que é um pouco do futuro das pessoas, acho que da nossa Acredito geração, que sim. que acabou aquela coisa do tipo, eu quero estar empregado É uma fazendo certa isso aqui. inquietude, Pro resto né? da Eu vida. acho que é isso. Eu Cada tenho muito dia isso. a gente vai viver, eu acho que mais pensando em projetos do que numa profissão específica. Entendeu? E tem fazer estudos, algo pro resto da vida, né? Como era. E tem estudos que falam, né, que essa geração que Eu tá se confesso, formando tem hora que eu agora- fico pensando, cara, por que eu não gosto de uma coisa só? Seria muito mais fácil, né? Você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo agora, né? Ou, por exemplo, alguém me desafia, fala, poxa, vamos fazer tal coisa, tal projeto? Aconteceu recentemente, me chamaram para dar uma consultoria para preparar o Conselho Municipal de Cultura da cidade para implementar o Plano Municipal de Cultura de lá.
Aí era um amigo meu, secretário, a gente passou os perrengues, né, do mesmo período de gestão. Aí eu falei, poxa, eu vou por ele. Cara, 3 dias depois eu tava... Por que Eu sei, eu sou Ai, esta meu Deus, pessoa. tanta coisa pra eu fazer. Mas depois, no processo, que você fica ali montando a aula e pensando... Aí depois eu fico satisfeito, porque eu tô produzindo, entendeu? Mas dá trabalho, né? Mas olha aqui, esse aqui sempre tem a ideia mirabolante, a Eu bagunça. sempre sou louco, Mas, Bianca. mas, gente, agora... sim. Mas é louco E que muda sim. mundo, Aí cara. eu falo assim, meu... Não, nossa, pior é que por ela que abraça. eu escuto você? tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter aquela assim, não, segura. Mas é isso, ô Bianca, os jovens que estão se formando agora, eles tendem a passar pelo menos 3 profissões na vida. Não é porque eles querem, porque a profissão vai acabar. Então, assim, Algumas delas, existe com muita certeza. coisa que, cara, não vai ser mesmo como era, né? A gente tem que olhar disso pô, vamos viver a vida por projetos? Eu gosto Mas dessa se ideia, né, cara? eu acho que se a gente tá tendo que se reinventar na vida, imagina o jovem que tá começando. Ele tem que estar... Matheus falando aqui me vem na cabeça, né? Acabei de assumir uma empresa de bike. Glauco, você pedala? Não. Não. Mas o desafio de voltar pro turismo é tão grande. Agora Ó. eu tô com uma bike lá. Fui lá e dei um jeito. Agora ter que a dar uma gente treinada vai contar aqui. um caos da gestão do Matheus, que a gente fez, porque o Instituto começou na gestão do Matheus focando em cultura. Foi, né? muita coisa foi. E daí a gente fez todo... o que a gente vai fazer, onde vai fazer, como é que a gente vai inaugurar esse negócio. Daí o Mason ajudou a gente. Muito, nossa. Pegou e falou assim, ó, vocês estão... Calma, volta aqui. Mas o bom faz, dele é que ele ajuda, mas ele te coloca pezinho bem no chão. Isso. Ele fala assim, olha, Assim dá que pra tem que fazer. Assim dá. Se Cuspir for fogo dentro do Exato. teatro não Exato. pode. Ó, aqui, ó. Eu já bom, queria. As labaredas é sempre do Rodrigo. Aí a gente falou, não, que a gente quer um negócio cultural, não sei das quantas, pra poder falar pra que viemos, né? Daí, falei assim, bom, então vamos fazer... Aí a Rose Meusburger, vende caneca, camiseta, não sei o quê, pra começar, Tá, mas a gente vai fazer por fazer. Com Com o o logo do Instituto. O logo do tipo, Instituto. Daí você fala assim, pra que você vai ter uma camiseta com o logo do Instituto? Aí, se bem que a gente já fez isso também, Deu a galera super certo, deu é. super certo. Mas no começo, daí a gente pegou 14 artistas, Mais 14 escritores. 14 escritores, sem eles se falarem. E a gente fez em uma semana Foi. de compilação de tudo, a gente fez 14 camisetas. E daí a gente ia colocar só assim como obras de arte na parede pra falar, ai, que legal, então, né? E a gente vai vender e não sei das E coisas. eu já louco. Aí, Vamos vocês fazer um fazer um desfile?" desfile? Eu falei, quem a gente vai pôr pra desfilar, me? E foi assim que nasceu o Instituto, lá no Centro Cultural de Mogi. Com o recorde de público do A Centro gente lotou Cultural. o Centro Cultural com essa ação para o Instituto nascer. Que era uma maneira também de captar recurso, porque a gente não tinha verba nenhuma. A gente tirou do bolso para fazer a primeira remessa de camiseta e caneca, para poder fazer o evento de lançar captação. o Instituto e começar a venda e captar e começar a trabalhar, né? E foi uma ação linda, né? Foi, porque daí a mídia desfilou, né? Foi... E você falando, né, dessa gestão, qual foi teu maior desafio Na gestão pública? na gestão pública, não na tua vida como um todo, como eu falei aqui, mas na gestão pública? Porque assim, quando você decide entrar para a gestão pública, você decide um monte de coisa junto, né? Tipo, Sim. é uma decisão porque com um monte de... você como artista, você acaba indo pro lado de lá. Exatamente. Pra sentir o outro lado, né? É verdade. Você vira vidraça, literalmente, né? Exatamente. Antes era só estilingue e bolinha de gude, né? Aí depois você é a vidraça. Eu nunca parei para pensar assim qual foi o maior desafio daquilo que foi feito, né? Eu acho que a gente vinha com algumas demandas que eram sonhadas há muito tempo, por muitas pessoas, e que muitas pessoas batalharam por isso. Então, o Centro Cultural era uma delas, né? Que é um assunto que já Muitos circulava há anos, né? 70 anos Sim. na cidade. Sim. Né? E o Sesc, quantos anos? Mais de 40, né? Você Desde a brigou época por do esse Ayrton Sesc, Nogueira. né? Então, tinha algumas coisas que eram possíveis e que eram demandas mais permanentes, assim, no quórum, né? Da cultura e tal. Eu acho que esses assuntos eles foram mais, não vou dizer desafiadores, porque
eu acho que o desafio, ele tá quase que aquela coisa que você, poxa, é quase que impossível e você desafia a fazer e consegue, né? Eu nunca vi a impossibilidade nesses dois assuntos. O primeiro assunto, que é o Centro Cultural, ele era programa de governo do Bertaioli naquela época. Então, quando está no programa de governo, apesar de estar no programa de governo dele no primeiro mandato, eu não estava no primeiro, eu estava no segundo. Se manteve no segundo, então isso te dá uma possibilidade. Pelo menos está lá. Pelo menos está lá, está no programa de governo do prefeito, então isso mostra Já uma existe vontade uma força política. ali, exato. Exato. Já o SESC não fazia parte desse programa de governo. E depois fez parte desse programa de governo do Marcos Mello, de trabalhar para que isso acontecesse. Então não vejo como desafio. Nunca parei para pensar nisso, assim, eu daria uma resposta ruim agora. Mas eu acho que o maior desafio da administração pública no modo geral, que é até um pouco do tema do meu livro, é fazer com que a gestão seja coletiva, participativa. Eu acho que o participativo é o mais difícil, porque a gente não tem um histórico de ter isso muito vivo, né? Não digo município, eu digo isso nacionalmente. No geral mesmo, exato. O poder público, no modo geral, ele inclui pouco a população. E quando ele inclui, ele fala assim, vou fazer uma audiência pública, tá, gente? 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, terça. Você se vire se você quiser participar. Aí assim, ótimo, né? Todo mundo no Brasil não trabalha na terça-feira. Não é Copa do Mundo. Aí beleza, aí você coloca lá 50 pessoas que seja, 50 pessoas da sociedade civil presentes, mas não participantes. Porque se eu te chamo para participar de uma reunião de transplante de fígado, aí você vai. Você não sabe nada, lufas do negócio, mas você está lá participando, né? Você está presente. Presente, exatamente. Mas participando não, porque você não tem como opinar, você não tem como participar nem efetivamente. Nada, né? Basicamente é ouvir. Então eu acho que o desafio maior foi tentar fazer uma gestão participativa, e a gente fez 318 encontros, foram 17 mil pessoas participando presencialmente no programa Diálogo Aberto, e a gente fazia uma atividade também formativa. Então a gente chegava nas reuniões e primeiro explicava o que a gente ia discutir. Porque às vezes uma pessoa ela faz a crítica dela à administração pública por ser sociedade civil contra poder público. Muitas vezes por falta de conhecimento. E também por falta de conhecimento, mas não tem lado. É tudo a mesma coisa. Exato. A gente também é política pública. O cidadão também escreve lei. É isso que a gente precisa escreve entender. regra, norma. Ele também pode interferir num decreto. Não precisa ser vereador. Né? Até porque tem vereador que não faz nada disso. Exatamente. Então, tem a sociedade civil, as entidades do terceiro setor, inclusive, tem um papel que fundamental durante muito nisso. tempo foram massacradas, assim, dizendo aquilo ali é um lugar onde as pessoas ganham dinheiro. Não, na verdade, a entidade do terceiro setor é quase que... é 100%. O poder público transferindo aquilo que ele não sabe fazer Que não consegue. para dá alguém, conta. ou que não dá conta para alguém, e quase que em 100% das vezes ele diz, você vai tomar conta disso para mim. Quanto isso custa? Isso custa 100. Então tá bom, vou te dar 50 e você capta recurso. Você se vira. Poxa, irmão, você tinha que dar era 200, porque Exato. ele vai fazer 100, que é o seu, e mais 100, que é para a entidade. Palmas para Exato, Matheus Sartori. exato. Não é? Então, É o que a gente vive falando. e aí o terceiro setor, ele também constrói política pública. Eu acho que Até porque ele está diretamente ligado com as demandas. Ele sabe das demandas. E o poder público realmente não tem como dar conta de tudo isso. Ele não tem expertise para tomar conta de tudo isso também. Então é muito legal trazer o terceiro setor. Fazer com que toda essa engrenagem gire é fazer com que as pessoas entendam desses assuntos e participem. Aí ela chega numa reunião e digo, tem uma sugestão para dar. Isso eu posso Aí falar, você porque eu fala, sei. poxa... Legal, isso agora sim. ele está dizendo, porque não gosto porque não gosto da pessoa. Ou não, complicado. eu sempre quis fazer desse jeito. Então fica uma coisa muito umbilical, né? Precisa pensar mais coletivamente mesmo. E Precisa mudar outra, esse várias pensamento. ideias são perdidas porque fala assim, eu só vou fazer se for desse jeito. Se não Dessa for do meu resistência, né? jeitinho, a gente vê isso no terceiro setor e Linkado alguns na ativistas cultura também, que falam assim, não, só vou fazer se for desse jeito. Mas pera, você não conversou com o Glauco, você não conversou com o Matheus. Do lado de cá, assim, né? Eu nunca fiz parte nem de um lado nem do outro ativamente, agora vivendo mais isso presente, mas assim, esse excesso de ideias também.
ele não pode ser prejudicial para um plano? Uma dúvida. Porque É uma provocação que você tá fazendo. é uma provocação. Porque assim, por que eu falo isso? Beleza, no caso do Matheus ali, ele tinha um grupo de pessoas realmente envolvidas por uma causa, certo? Mas tem muita gente que quer se envolver sem causa. E aí, ele... Se você dá o... Você abre assim, você pode falar, vem cá, que você pode enfrentou participar. vários que a gente sabe. Então, mas eu acho que é assim, Uma galera. mas eu acho que eu não sei se é um pouco diferente, mas vamos usar um exemplo. O Matheus, ele vive a cultura, certo? Então, um cara bater com o Matheus, ele fala assim, calma aí, cara. Não, o pessoal não tem esse senso não, querido. Não Ó, vocês tem. estão me Na deixando gestão constrangidos. pública, não, mas é verdade. Falando muito de mim, tá puxando muito meu saco, cara. Não Mas é, você é o você- convidado, Mas você é o entrevistado. que- É isso. Mas é isso que eu tô perguntando, porque é o seguinte, imagina o seguinte. Virou você- roda viva. virou o cara sabe, certo? Sim. Se você vier falar comigo sobre inflação, você vai poder falar um monte de coisa que talvez eu não vou entender. E aí a gente tem um diálogo porque Tá. X, ok? Ok. Agora, se você vier falar comigo sobre desenvolvimento pessoal, vai ser muito difícil você debater Sim. comigo pela tua falta de expertise no Mas assunto. eles não querem debater, meu bem. É o a negócio crítica, né? não é conversa. O negócio foi o que ele falou, é ser vidraça. Não, mas o que eu É tô dizendo é tacar sobre o excesso de ideias. Então, ó, vamos Então, lá. mas Pode são as ideias prejudicar. ruins. É isso que eu tô perguntando. O que eu Isso penso é o pode seguinte, prejudicar. olha. Se não Ah. tiver um grupo que saiba organizar. Sim, é é isso aí que eu ia dizer. gerir. Você precisa ter uma... no toró de parpite de todo mundo, tem muita coisa que não é para aquele assunto. Sim, sim, né? sim. Tinha reuniões, por exemplo, que a gente ia fazer em bairros descentralizados, que a gente ia lá para discutir política cultural de cultura, política de cultura, política pública cultural. Tinha outras necessidades. Sim. A pessoa colocava no papel ou pegava o microfone para dizer, nada tinha a ver com aquele assunto especificamente. Mas ela estava lá Pra ela era- presente. Exato, e a demanda dela maior era aquela. E era aquela. Como é que eu vou discutir uma ação cultural, uma lei, um programa de fomento num lugar que a pessoa ainda não conseguiu uma vaga de creche para o filho e ela não pode trabalhar? Sim. Né? Ou não tem saneamento. Ou não tem saneamento. Ou, por exemplo, como teve um lugar lá que a gente foi e o cara escreveu num papel assim, mais pinga, por favor. Maravilhoso, necessidade. Necessidade. Prioridade. Hoje eu não colocaria pinga, mas eu colocaria Eu mais não julgo. cachaça, por favor. Eu não julgo. Mais cerveja, por favor. Mais Exato. churrasco, por favor. Então, só que aí aí, por exemplo, o que aquilo nos diz? Entendeu? Tipo, o que aquela pessoa quer dizer? Ou uma pessoa que não sabia escrever e escreve no papel que a gente distribuía aqui, fala de uma dinâmica que a gente fez, que era para escrever o bairro dela, a necessidade do bairro dela e tal, e ela desenhava. Então, por exemplo, quando para ela falar daquele universo onde ela estava, ela fez uma cara triste. E quando ela tinha que escrever sobre o que ela imaginava para o bairro dela futuramente, aí ela desenhou uma cara feliz. Ela disse muito mais do que muita gente que Com vai lá e certeza. planejar Sem dúvida. uma política pública, entende? Mas ainda penso que quando essas pessoas têm esse tipo de comportamento é porque elas estão presentes e não participando. Sim. Tem uma grande diferença disso tudo. E isso faz parte, porque o próprio poder público ele é distante da Sim, sociedade civil. sim. Quanto mais próximo ele fica, mais ele vai quebrando essas coisas da pessoa que está lá só para agredir. Eu falo isso sempre lá nos conselhos da cidade, eu participo dos conselhos de Guararema, eu estou sempre presente, eu falo para eles, olha, a gente vai brigar, a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente vai concordar, E faz parte. discordar, desconcordar, ou Sim. seja, concorda em partes, Aham. brincadeiras, não existe essa palavra, mas o que importa é depois a gente sair daqui e poder tomar uma cerveja, comer uma pizza e tá tudo certo. Se vai para o campo pessoal, aí não tem o menor como. sentido. Eu falo isso porque há muitos anos mesmo eu participei ativamente do Cultura aqui da cidade. Faz muitos anos, isso 2000 e Sim. pouquinho. Entregando a idade. Hã? Entregando a É, idade. 2000, hein? cabelinho. acho que era 2002, Cabelinho. quase Entregando a isso. idade. E na Olhe época, eu era- cursos na com esse época- cabelo. na época eu era- Ah. O meu tá só o rodapé, assim, ó. Eu não vou nem falar de cabelo. Eu era muito novo, cara. E eu chegava na mesa com uma galera que já tinha anos de turismo. E ali eles só queriam chupinhar do que a gente tinha de coisas boas, né? E foi um enfrentamento que eu tinha, assim, você não sabe nada, você tem 19 anos, tem 20 anos. Falei, tá, se você sabe tudo, por que você tá me perguntando, então, né? E aí eu começava, na época, eu não tinha essa habilidade, eu falei assim, não, ok, continua falando aí, me deixa saber mais das besteiras que você tem pra falar. Eu me enfrentava. Porque tinha muita ideia na mesa e aquele negócio, né, cara? Muita ideia, nada sai.
Sim. Nada sai, é difícil. Você botar 70... Cara, pega uma criança e põe ela na frente de um freezer de sorvete com 70 tipos. Ela vai ficar meia hora. Agora, você fala assim, se quer chocolate ou morango, ela vai escolher mais rápido. Né? Por isso que eu levantei isso, né? Quando a gente vai lá e fala assim, e aí, fala... A gente tem que estar preparado para ouvir. Olha, e eu acho que tem na nossa que área e aí... é impossível isso. Na nossa área, a área ela é muito abrangente em temas para discussão e ela ainda envolve a prática, a coisa prática ali do tipo, preciso de mais um equipamento aqui. Mas ela envolve também coisas que são subjetivas, do tipo assim, se colocar mais um equipamento aqui, quantas vidas a gente muda? Então, as discussões, elas sempre são acaloradas da cultura, isso é... Nossa, eu lembro lá na discussão do Plano Estadual de Cultura, eu fazia parte da comissão, a gente ia até 4 horas da manhã, discutindo a vírgula do estatuto, sabe? Porque as reuniões são acaloradas, tem que ter um pouco de paciência. Exato. Mas, ainda assim, depois, com uma equipe centrada... Você filtra aquilo que é relevante e tem coisas que realmente não são. Sim. Mas a função nossa, poder público, ainda que não seja importante e relevante, tem que dar ouvido. Porque aquela é a participação dele. E se ele não consegue contribuir num nível 2 da conversa, é porque talvez ele nunca tenha tido a oportunidade de receber, no mínimo, a informação do nível 1. E esse transbordo acontece por parte do poder público? Por exemplo, no seu caso, você talvez tivesse pares e fala assim, não, beleza, olha, gente, recebi essa demanda aqui, os caras precisam de CD, não é comigo, é com você. Existe isso? É vivo isso ou não? Cara, asfalto não é comigo, bicho. Casa não é comigo. Como é que é? Não, a gente fazia um filtro das coisas e quando tinha uma... Estou falando aqui, né? No período que estivemos aqui. Porque Guararema a gente implantou o programa, mas é diferente os problemas da cidade. Aqui é 500 mil habitantes, lá são 30, né? Então, aqui, por exemplo, essas coisas que eram específicas, um exemplo simples, a gente tinha lá os grêmios estudantis. Fazíamos lá a pesquisa de consumo, de hábitos culturais, em 59 escolas do estado. Aí chegava numa escola, apresentava uma demanda. Olha, o nosso pátio aqui tem um gramado muito grande e que não tem sombra, mas ao mesmo tempo a gente queria plantar árvores frutíferas para virem pássaros aqui. Poxa, não é da minha área. Mas era uma coisa muito simples de resolver. É diferente você, tá faltando uma rede de esgoto daqui até lá, preciso... Aí é uma obra, é infraestrutura. A gente ligava, lá na época era o secretário Daniel. Daniel, você tem lá no Viver? Tenho. Consigo. Ia lá e plantava 5 árvores lá no jardim, porque era uma coisa simples. Ou, por exemplo, aqui a gente está sem tabela na quadra de basquete. Nilo, você consegue? Aí colocava. Então tinha coisas pontuais que apareciam que eram de outras secretarias que a gente passava essa bola. Não do tipo, não, isso aqui, vamos filtrar aqui o que é plano municipal de cultura, o restante a gente fazia. Claro que tem coisas mais complexas que não dava sequência, porque envolvia custo, infraestrutura. Não dá sequência, mas tinha uma sensibilidade em olhar. Não era ignorado por Não. Exato. Né? A gente passava Você fala assim, isso. planta 5 árvores aqui, por favor. Isso é uma sensibilidade de você ver que aquela demanda... Porque como é um todo, né, cara? Você está falando do todo, que é uma cidade, não é uma pessoa para uma pessoa fazer, não, porque o Rodrigo precisa de um par de tênis. É diferente, né? Eu acho que isso é muito pontual. Agora, quando você tem essa sensibilidade, você não, beleza, cara, isso também é importante. Né? E aí, o que a gente também procurou fazer, e estamos fazendo isso agora, inclusive hoje, dia 13, é a nossa... fizemos a prestação de contas para os 2 conselhos. Hoje dia 13, mas não estamos passando dia 13. Boa, esqueci. Estamos gravando dia 13, Estamos porque gravando estamos dia 13. às vésperas do Natal, mas a gente está no ar 23 de dezembro. É isso aí. Por quê? Então, porque a gente quis falar do Natal. Boa. De Guararema. Então, dia 13, passado... fizemos, aí o cara começa, porque foi maravilhoso, tava lotado, né? Prevendo como é que vai ser hoje à tarde. Futuro. Mas nós fizemos a prestação de contas para o Conselho de Cultura e Turismo e hoje nós faremos uma prestação de contas para todos os funcionários e terceirizados da Secretaria de Cultura com a presença do prefeito, porque eu trabalho com você, você fica num prédio, eu fico num outro, você toma conta, sei lá, do arquivo da cidade e eu assino o documento.
Você não sabe o que eu faço, eu não sei o que você faz. Até sei o que você faz. Ele fica lá no arquivo, mas quantos arquivos você vê? Quantas pessoas você atende? Então, o geral da secretaria não sabe o que todo mundo faz, porque não tem como saber. Não dá para participar de tudo. Então, no dia 13 que passou, a gente fez um encontro e o objetivo é esse, integrar as pessoas da secretaria e criar o observatório. Porque aí as pessoas falam assim, mas poxa, fui naquela reunião e falei que faltava tal coisa. O observatório é um jeito também da gente deixar registrado que aquela cobrança que foi feita, de algum momento, teve um olhar. Sim. Tem coisas que demandam tempo, né? Por exemplo, o Teatro de Guararema está fechado há 17 anos. Então, ali é infraestrutura, é obra, a gente já contratou projeto, já está... Quem sabe final do ano que vem, 2023, ou início de 2024. Abre o teatro. Então, isso é uma coisa que eu preciso de mais tempo para dar resposta. Mas as coisas que são mais pontuais, o observatório ele vai resolvendo essas demandas. E aí a pessoa vai tendo informação e tal. Quando chega na 10ª reunião dela, cara, ela está discutindo política pública com a gente... Que aí flui, aí vai que vai, porque tem muita informação, né? Porque passa por instrução também, né? Precisa, e esse processo precisa ser iniciado. Eu acho que, falando agora de uma maneira geral no Brasil, a cultura evoluiu nesse sentido. Sim. Porque até não muito tempo atrás, cultura nem era considerado tão importante, era muito abstrato, a gente não tinha parâmetro, a Rose fala muito disso, não tinha esse parâmetro do quanto movimentava a economia, então eu acho que a gente evoluiu, mas precisa tudo ter o início, eu acho que é isso, você começa um ciclo e aí quando chega lá no 10º encontro, você tem um resultado totalmente já evoluído, diferente. Né? O período que o Lula foi presidente, aí o Ministério muito vivo, né? Sim. Com o Gilberto Gil, 5 anos, depois o Juca Ferreira, teve uma política participativa muito forte. Eu posso dizer assim, com veracidade, porque eu estava lá, eu fui em muitas coisas, eu participei das comissões de elaboração do plano, os diálogos do Plano Nacional de Cultura, então foi muito participativo, isso me influenciou. Claro. Pensar numa gestão participativa em Mogi é o que a gente tem feito lá, lá também implantamos o programa Papo Aberto, que é similar ao Diálogo Aberto de Mogi, já fizemos 10 ações, já ouvimos 377 pessoas ao longo desses 8 meses, em reunião presencial, fórum presencial, é muito influenciado por esse período de gestão. Não foi uma coisa que eu tive um insight, falei, poxa, vamos fazer isso. Você teve a referência toda lá atrás. Desse governo que eu achei que foi muito importante. E o que você espera agora, a partir do ano que vem, em relação à cultura, com a nova ministra, com tudo? Sim, eu estou muito confiante. É muito cedo para falar da Margarete, porque ela é uma artista, e nem sempre um artista é um bom gestor. Exato. Exato. Não significa que você reconhecer as dores do setor que você vai ser um bom gestor. O poder público é uma escola totalmente diferente. Sai da empresa privada e entra no gestor, você é o dono da Coca-Cola. Dentro da poder público, para você vender uma Coca-Cola, você vai ter que passar um ano aprendendo para vender a Coca-Cola. Imagina. Olha eu fazendo propaganda da Coca-Cola. Coca-Cola, patrocinar o podcast. YouTube, não derruba a gente, YouTube. Pelo amor de Deus, bicho. E aí... eu acho assim que tem ajustes que precisam ser feitos. A cultura ela foi muito criminalizada nesse período, as leis de incentivo, os programas de fomento, enfim. Então, a população, o setor precisa ter calma, porque ela precisa se instalar, porque é um processo, ela precisa montar isso, ela precisa de no mínimo 2 anos para colocar a casa em ordem e começar a implementar as coisas, né? E eu acho que a gente precisa dessa paciência. E eu estou muito otimista. Sinceramente, eu estou muito otimista. Eu também fiquei feliz. Eu também. O nome dela. Uma coisa que o Matheus citou aqui para mim, cara, eu vou lá no corporativo, sabe? Vou tirar a cabeça. Esse participativo me agrada demais, cara. Me agrada demais. Isso vale para qualquer área. É isso que eu ia falar, em qualquer coisa que a gente faça, né? Então, se você sente e escuta uma pessoa de verdade, né? Que eu falo que é escutativa, né? Assim, tipo, não, cara, você tem. Você sabe que fundar o Instituto foi um exercício muito grande disso, porque para você fazer a formação, você tem que convocar pessoas que estejam afim, e para montar um estatuto, você tem que ouvir todo mundo. A gente discutia até 2, 3 horas da manhã por cada vírgula de estatuto, entendeu? Sim. Então, assim, você entende esse processo ali na prática, né? Que eu, pelo menos até então, não tinha vivido algo assim. E fora que tanto o terceiro setor quanto o poder público, o que a gente enxerga? Quando você coloca... Você não pode impor algo.
Toda vez que a gente impôs alguma coisa, deu errado. Aham, Porque se você não tem essa escuta ativa aham. do outro, de quem é o usuário, né? Eu não gosto muito desse termo, mas Sim. mas é o correto. De quem é o usuário, o negócio não deslancha. Mas isso vale Não, para as corporações Eu, também. eu ia falar Tem isso. mudado muito, tem mudado muito. Tem um momento que você precisa dizer, tá Exatamente, bom, ó, gente, que é adorei top-down, todos os pum, pum. caminhos apresentados, mas esse vai ser o que nós Exatamente. vamos tomar. Mas assim, tem mudado muito. Algumas empresas têm notado, assim, não adianta eu falar Querer assim, mandar Rodrigo, faça e isso. fazer- Cara, ou das duas, ou o Rodrigo tá no lugar errado, ou o Rodrigo não é a pessoa certa, ou o Rodrigo não tem competência, ou eu não tenho competência para pedir. Mas eu acho que tem mudado um pouco esse cenário, inclusive no corporativo, né? Os cafés com CEOs da vida que a galera Sim. faz. Pô, cara, você dá a oportunidade, você vai falar o que você quiser. Você acha que o cara vai pegar 100% das coisas? Não, E fazer lógico Não, que acho que não. não. Mas faz parte, a pessoa ali... Até porque eu entendo assim, na empresa, o cara tá ali porque ele é específico, porque ele sabe fazer aquilo. Pra aquela função. Então você tem que ouvir o cara, porque Exatamente. ele é o Exatamente, especialista, né? exatamente, Sim. Exatamente. Sim. E é aquilo, né? Você tá falando do poder público, é muito amplo, cara. É, É demais. gigante, né? Ó, eu escutei uma vez, era na frente do instituto, eu acho, o Semai tava consertando, assim, e o funcionário do Semai, eu falei assim, nossa, meu filho ia amar ver isso aqui. Ele, como é que tava fazendo, não sei o quê, ele fez assim, ai, fala pra ele estudar bastante, pra ele virar meu chefe. Aquilo me atingiu igual uma flecha, assim, você lembra disso? Aí eu falei assim, não, mas quem sabe fazer isso aqui é você. Ele falou assim, mas não é assim que funciona, né, moça? E o cara se interessou super pelo instituto e não sei o quê, e falou... E daí você fala, gente, ele que sabe fazer o negócio, daí mas vem aí eu vou discordar de um Do ponto. quê? Fala. Nem todo mundo tá preparado pra ser o chefe do negócio. Não, eu sei, Então não o cara, é pra ser assim, ó, chefe. ele pode ser o melhor encanador, ele pode ser o cara mais Então. top. Você fala assim, bicho, Mas o meu filho pode querer ser um Administrar. encanador, não é isso? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte: na cabeça dele ali, ele pode até falar assim, cara, põe alguém ali na frente pra me dar uma diretriz bacana aí, porque do negócio aqui eu entendo. E as pessoas, às vezes, elas queimam largada com esse tipo de situação, sabe? Ou também, como um complemento aí da sua fala, é que talvez ele não tenha consciência da importância do trabalho Exatamente, dele. exatamente. Mas é nisso também. que eu Que tô talvez falando aí o assim. chefe dele precisa deixar claro assim o quão ele é importante. Exatamente, Mesmo exatamente. ele na hierarquia dos cargos, ele fazendo alguma coisa que para ele Que daí é corporação. insignificante, mas que não mesmo é. o poder público é corporação. Você não tem essa visão, né? Mas eu quis dizer assim, tipo, meu filho adora essas coisas de... não Mas sei é, o quê, mas e é o bem cara- isso daí, assim, a gente, por algumas vezes eu já tive perto, né, meu pai adorava política, olhava, cara, difícil, aí volta, aproxima e fala, não, mas volta, e aí vem aqueles desafios, assim, cara, será que eu quero virar a vidraça? Agora, se eu for a vidraça, será que eu tenho mais poder de ação? Será que eu consigo? Será que eu Ai, a consigo gente fazer uma fica se coisa ou perguntando outra? sempre essa... Entendeu? Desculpa, Mas é um processo de escolha, né? A gente tava falando aqui, o Matheus foi se envolvendo e hoje faz parte disso, entende, escreveu algo Faz pra a isso. Não, no História, começo foi fez a duro história. também. Eu não nasci gestor, né? Isso foi acontecendo também ao longo desse processo. É que eu já era gestor das minhas coisas, eu já tinha empresa, eu já geria a minha carreira. Mas é o que eu falei, o exemplo aqui. Você pode ser dono de uma fábrica de refrigerante. Não farei comercial agora. Pode ser dono de uma fábrica de refrigerante, mas vender um refrigerante dentro do poder É público tem que ser difícil, tem que passar por uma escola mesmo. E de a gente aprendizado. fala muito sobre propósito. Eu acho que também você deve ter enxergado um propósito ali Sim, foi nesse muito. papel como gestor público, né? Foi muito. Porque, como eu estava falando no começo, eu gosto de fazer coisas, né? Eu gosto muito da parte de produção executiva. E ali é um lugar que você produz muitas coisas em larga escala. E muitas coisas diferentes, né? E muitas coisas diferentes, de várias áreas. Depois, na sequência, a gente absorveu o turismo e depois também a juventude. Aí cresceu ainda esse leque de oportunidades e também de conhecimento, porque eram áreas que eu não dialogava tanto, né? Então, é bem gratificante. Ó, Excelente. a gente tá caminhando pro final, mas eu preciso que o Matheus fale uma coisa. Por Qual que é favor. o próximo passo do Matheus profissional? Puxa o que vida, vem? cara. Além do livro que você já falou que tem, aí... O que é o próximo passo? 10 segundos. Olha,
Eu não tenho Sempre como assim. dizer isso, cara. Eu gosto de muitas coisas. Eu tenho pensado de novo em voltar para a universidade. Eu queria, na sequência de ter saído da pós, eu queria ter ido para o mestrado, mas não dá tempo, eu não ia conseguir fazer isso agora. Esse período agora é um período de chegada na gestão pública de Guararema, então não dá para me dedicar para um mestrado agora, mas quero fazer o mestrado. Estou pensando ainda se na área da cultura ou se na área do turismo, que é uma área que tem me encantado desde da passagem aqui por Mogi. E Guararema, essa é a vocação, então lá estou aprendendo muito, né, com a minha equipe lá. E eu acho que tem esse trabalho para fazer em Guararema, estou focado lá, tem coisas para serem feitas, eu estou com uma equipe super enxuta, mas muito proativa. Alguma surpresa que o Guararema está preparando que você pode contar? Olha, primeiro tem um jeito de pensar para o Cidade Natal do próximo ano, né? E a gente Com mais tempo, com mais tempo e envolvendo mais tecnologia, tentando mudar um pouco a característica daquilo que a gente faz. A gente vai continuar trabalhando com PET, né? Trabalhando com os recicláveis, porque isso minimiza o impacto ambiental na cidade. Mas, para além disso, eu acho que muito parecido com Mogi, no começo da gestão, aproveitando aqui para fazer... Ô Zé, eu espero que... Não sei se ele vai ver até o final da entrevista. Alguém vai dizer para ele, né? Falar assim, o Matheus estava reclamando lá. Mas é muito parecido. Por exemplo, a Secretaria de Cultura, quando eu cheguei, não tinha carro, né? Então, a gente teve que comprar os carros da Secretaria, né? Hoje tem carro, tem caminhão. Isso, Mogi, né? Então, lá a gente não tem carro. Ô Zé, tô usando meu carro, bicho. Libera um carro para nós no começo do ano. Funcionário usando carro lá. Mas, enfim, a gente não fica descoberto. Outras secretarias impressam e tal. Então, tem uma coisa meio de infraestrutura inicial. Porque a secretaria também é nova. A cultura sempre esteve ligada a alguém e turismo a alguém. Agora, nasceu em março desse ano, a Secretaria de Cultura e Turismo. É a primeira vez que a gente tem essa secretaria lá. Então, tem uma coisa meio de estruturação. A cidade não tem um palco onde já tem um equipamento para o artista chegar a tocar. Então, a gente também está fazendo essa estrutura, como acontecia. O Teatro Vasquez não tinha equipamento naquela época. Então, tinha que colocar os equipamentos. Então, eu preciso de uns 2 anos assim para sacar e ver depois a máquina já rodando com um pouco mais de tranquilidade. É um trabalho permanente e contínuo. Tem bastante coisa para fazer. Mas tem também uma cidade maravilhosa, com um potencial gigante. A gente está com um orçamento muito expressivo, 18 milhões e 800 mil numa Secretaria de Cultura e Turismo de uma cidade de 30 mil habitantes, que é um valor expressivo. Sim. Então, trabalhar dá e a gente vai fazer um bom trabalho lá, eu tenho certeza disso. Já está fazendo, com certeza. Bom, vai Reta pegar o carro final. pra Guararema ver lá, né? Agora tem que ir também, que eu não fui ainda. Aí queria ter ido no show do Jorge Versilo que teve, a participação dele na abertura. Que incrível, mas não deu pra ir. Ó, se forem de terça até quinta-feira, me liguem, vou receber vocês. A gente toma um picolé. Se chegar lá, sexta, sábado e domingo, me ligar, já sabe o que é que eu vou fazer, né? Por favor, Vamos fazer uma caravana? Sábado à noite, vamos sábado à noite. Preso na Carvalho Pinto. Matheus, o que eu faço? Bicho, Morre, né? você pedala? Pedala? Então vem por trilha aí, ó. Vamos fazer uma caravana para Guararema? Vamos embora. Mas Bora. assim a pé. Matheus, obrigado. Parabéns por toda a sua trajetória, especificamente agora lá com o trabalho de Guararema. E obrigado por participar, por estar apoiando a gente mais uma vez em tudo que a gente faz. É muito importante pra gente. Trazer tanta informação. Exatamente. boa. Uma aula hoje de cultura, né? Legal. Excelente. Obrigado, eu agradeço mais uma Volte vez o convite. Bom rever o Glauco aqui, que é um amigo que frequenta a casa da gente velho lá. amigo, fala Um assim. velho amigo. Só Amigo velho. Só amigo. E um prazer, é sempre bom falar de cultura, falar da cidade e Excelente, das muito experiências importante. que a gente tem. A troca é muito bom. Coisas que precisamos falar. É isso aí. Obrigado, Glauco. Valeu. Tamo Obrigada, junto. Bom Natal pra todo mundo, né? Feliz Natal. Verdade. Estamos Feliz às Natal vésperas Natal do amanhã, Natal amanhã. Natal amanhã, hoje é dia Amanhã. 13. Hoje é 23. Hoje é 23. Então, ó, amanhã, Feliz Natal e Guararema, as luzes de Natal quando? vão até o dia 8 de Isso. janeiro. Excelente. legal. Então, Show. Então dá tempo. Isso, dá Entendeu? tempo de visitar. Dá tempo. Gente, Feliz Natal, tudo de bom. Semana que vem a gente tá aqui com mais um episódio incrível, com uma pessoa sensacional, para fechar o ano com aquele tapa que a gente merece para acordar pra vida. Obrigada, Matheus, por não ter dado tapa na gente. Pronto. É isso, semana que vem tem mais. Valeu, Beijo. gente. Tchau.